Uma pesquisa Reuters e Ipsos apontou que a aprovação de Joe Biden caiu para 38% em janeiro. Em dezembro, o índice de popularidade do democrata era de 40%, segundo outra pesquisa do Instituto. Eu falo agora sobre o assunto com a nossa correspondente em Nova York, Mariana Janjacmo. Mariana, explica para a gente o que motivou essa queda nas pesquisas do Joe Biden. Oi, Leandro. Olha, muitas preocupações aqui dos americanos com os rumos do país. 2/3 das pessoas que responderam a essa pesquisa da Reuters Ipsos disseram que não concordam com os rumos que os Estados Unidos estão tomando. E aí a gente tem as principais preocupações, né? Em primeiro lugar, a economia. Economia é a principal preocupação, apontada como o pior problema aqui dos Estados Unidos pelos americanos. E logo depois, a questão da imigração. Então, as questões migratórias aumentou muito a preocupação com essas questões, Leandro. Olha, nesse mês, agora em janeiro, então 17% das pessoas que responderam à pesquisa citaram a imigração como o principal problema dos Estados Unidos. Em dezembro, eram 11%, né? Então, olha só, deu um salto realmente essa questão da imigração e se tornou aí um dos principais problemas apontados pelos americanos, dos principais problemas nesse país. Agora, Leandro, a aprovação de Joe Biden não vai bem já há muito tempo. Desde agosto de 2021, ele se mantém em baixa popularidade, com menos de 50% de aprovação. Essa aprovação chegou a ser ao menor nível de todos no meio, aliás, de 2022, ali em julho de 2022, quando chegou, acho que 36%, por causa dos problemas com a economia. Então, os níveis recordes de inflação. Os índices econômicos começam a melhorar agora aqui nos Estados Unidos, mas ainda assim os americanos sentem no bolso, tanto que a economia continua sendo a principal preocupação, mas logo depois vem essa questão da imigração, né? Os números muito grandes de pessoas tentando entrar aqui nos Estados Unidos e os estados sem saber o que fazer, né? Claro que essa é uma crise que já vem há décadas acontecendo aqui, né? Então, é um problema que só piora, mas realmente nessa administração de Joe Biden isso está muito acentuado e ele tem enfrentado problemas ali para lidar com essa situação. A gente tem visto, né, os governadores ali na fronteira, dos estados na fronteira com o México, o governador do Texas, Greg Abbott, numa briga, numa verdadeira queda de braço com Joe Biden, querendo colocar ali aquela cerca de arame farpado, aumentando a cerca na fronteira, e a administração federal dizendo que ele não pode fazer isso, que precisa retirar aquela cerca. Tem toda a briga sobre o governador do Texas também não querer deixar que agentes federais entrem, porque ele diz que os agentes estaduais estão fazendo o trabalho, na verdade, que o governo federal devia fazer. Então, esse é só um exemplo. A situação do Texas é um exemplo de como a situação, como o cenário geral da imigração aqui nos Estados Unidos realmente é grave. Aqui em Nova York recebeu e ainda recebe vários ônibus de pessoas que vêm para cá e não tem direito, não sabem o que fazer, né? Não sabem direito para onde ir, os hotéis, os prédios públicos, na verdade, transformados em abrigos também, cheios. Então, é uma situação muito complicada e cada vez mais o eleitor vê isso, cada vez mais o americano vê isso e pode, sim, claro, complicar, então, a situação de Joe Biden nas eleições em novembro deste ano. Leandro.